Bom dia, queridos. Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Sou casado com a Larissa, aquela moça ali. Levanta a mão aí. A Lari. Somos casados há 12 anos. Vai fazer 12 anos agora, em julho. Temos 3 filhos. Talvez já devam ter percebido a movimentação. A Maria Flor, com 9 anos, nasceu lá no Palavra da Vida, tempo que a gente teve lá, de formação, de estudo. Ela nasceu lá. E aí, no Oriente Médio, na Jordânia, nasceram a Ana Luz e o José. Enfim, tivemos 4 anos fora do Brasil, 3 na Jordânia, 1 na África, no continente, rodando alguns países. E, enfim, Deus nos trouxe de volta. E tem sido um tempo muito interessante esse retorno. A gente teve também o privilégio de retornar e ir para uma igreja incrível lá em Indaiatuba, que é onde estamos hoje. A Igreja Batista Vida Nova de Indaiatuba, um povo extremamente amoroso, um povo querido. O pastor Rony Santos lá, que foi meu professor também no seminário, comulgava, e eu faço questão de ficar perto dos meus professores, porque eu sei que é coisa boa. E Deus tem sido bom para a gente, Deus tem sido misericordioso e nos dado grandes privilégios. Um deles está aqui com vocês hoje. Ontem a gente teve um tempo bem bacana com os jovens. Pelo menos para mim foi bacana, para eles eu vou perguntar depois, para me chatear, né? Mas tem sido um tempo muito bom e encontrar uma igreja que se preocupa com as coisas de Deus e com a sua palavra de forma tão séria como a CB Moema é motivo de grande alegria. A gente lamenta muito, eu e a Lara, a gente conversa muito sobre isso, sobre como é difícil achar uma igreja saudável, uma igreja séria. E a gente vê uma cidade como São Paulo, uma cidade tão grande, uma cidade, é um país essa cidade. A gente morou na Gâmbia, na África. A Gâmbia tem 2 milhões de habitantes. É 1/20 de São Paulo, talvez, né? Um negócio absurdo. Então, São Paulo é uma cidade tão imensa, tão cheia de gente capaz, mas com pouquíssimas igrejas sérias, que olham para a palavra do Senhor da forma correta, com a seriedade correta, que olham para Jesus de forma suficiente e não juntam, não anexam apetrechos à fé. Como é difícil isso. Eu sei que aqui tem gente que vem de longe para congregar aqui, fazer parte dessa igreja, e isso é um pouco do sinal do que eu tenho falado, que é difícil achar igreja. É muito complicado. A gente vê todos os dias, em todo tempo, pessoas por aí pregando um evangelho relativizado ou um evangelho onde é necessário mais coisa, além de Jesus e a fé que ele mesmo produz. Isso é triste. Isso é motivo de lamento. Nesse tempo nosso fora, alguns acham que o que eu mais senti falta foi arroz e feijão, mas não é não. O que eu mais senti falta foi uma igreja. Como é difícil viver sem igreja. Como é complicado você estar vivendo a sua vida sem ter irmãos locais ali. Irmãos que você abraça, que você sorri, que você chora, que você compartilha, que você aprende e ensina. Isso é fundamental para quem ama a Cristo. Quem ama a Cristo ama o seu povo. É impossível a gente separar, a gente dividir a cabeça do corpo. E encontrar uma igreja aqui é motivo de grande alegria, enorme alegria. Alegria é essa que eu vejo Paulo tratando a igreja de Colossos. Pedi para vocês abrirem a Bíblia, Colossenses 1, a partir do verso 3, a gente vai lidar um pouquinho. A gente vai lidar do 3 ao 6. Paulo regozija-se em Deus, porque ele encontra uma igreja que o ama. Talvez pareça um pouco chovendo molhado, né? Encontrar uma igreja que ama a Deus. Não deveriam ser todas, né? Deveriam, de fato, mas são todas? Parece que não. Parece que não. Vamos ler o texto? Colossenses 1, a partir do verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus,
Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. É o começo de uma carta de Paulo, uma das cartas da prisão, onde Paulo estava preso em Roma, uma prisão domiciliar em Roma, e ele lançava cartas a igrejas que ele percebia necessidades. Colossos foi uma dessas. A fé cristã ela sofre ataques e deturpações desde o Éden. Desde quando Adão e Eva estavam no Éden, veio a serpente. A gente sabe que é a representação de Satanás e fez uma proposta a Eva mentirosa. A palavra de Deus já estava sendo deturpada. E desde lá até hoje nada é novo debaixo do sol. As falsas doutrinas se multiplicam com velocidade. Os falsos mestres são extremamente criativos e cada hora inventam uma coisa diferente. O que nos preocupa e é dever daqueles que zelam pela fé bíblica é apontar para os lobos e desmascará-los e também os seus falsos ensinos. A gente não pode ter medo de apontar para quem prega falso evangelho e apontá-lo como um falso mestre, como um lobo no meio das ovelhas. Era isso que os profetas faziam, era isso que os apóstolos fizeram, citando nomes e sendo muito diretos e francos. A gente precisa ter essa percepção. Primeiro, a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E segundo, colocar de forma muito clara quem é quem nessa brincadeira. Quem é sério, quem prega o evangelho e quem está inventando coisas para o seu benefício próprio. No fim das contas, é sempre isso. Ou você está do lado da fidelidade à palavra de Deus, ou você está lidando com o seu coração pedindo benefícios. O motivo da carta aqui de Paulo, o principal motivo é rebater heresias que estavam permeando a igreja lá em Colossos. Heresias numerosas que Paulo ele vai confrontando-as e combatendo-as desde da primeira frase. A existência de numerosa população judaica ali em Colossos, uma cidade do Vale do Rio Lico, ali onde hoje é a Turquia, um pedaço da Turquia, explica que eles exigiam ali algumas leis do Antigo Testamento como forma de santificação para aquele povo. O propósito era alcançar uma santidade no discipulado de Cristo ainda melhor do que a que Paulo anunciava. Então, a que Paulo anunciava para eles, o que eles estavam sendo atacados, e a forma como chegava é o que Paulo faz para vocês, oferece para vocês, não é o suficiente. Vocês precisam dar passos maiores, alcançar degraus acima do que vocês estão. Por isso se exigiu o cumprimento do sábado, do descanso do sábado, a celebração festiva de cerimônias judaicas. A isso se acrescentava também a ênfase unilateral nas leis levíticas de pureza e de circuncisão, por exemplo. Defendia-se que cumprir tais preceitos combinaria muito com a fé dos cristãos, até mesmo tornando-a mais santa e perfeita. O ataque a sua fé não é suficiente. A sua fé, igreja de Colossos, precisa de aditivos, de acréscimos. Então, além das influências judaicas ali, havia ali o proto-gnosticismo, o início, o gnosticismo embrionário, o começo do gnosticismo, que ensinava que para alguém alcançar o nível que deveria, precisaria ter um conhecimento superior secreto. Algo exclusivo daquele povo, algo para poucas pessoas que alcançariam esse nível. A fé para eles não era para todos. A fé daquele povo que eles ensinavam não era para todas as pessoas. Como Paulo tanto fala para judeus e para gentios e para todos. Ao invés de buscar e encontrar a redenção exclusivamente em Cristo, a heresia
que rolava ali cultuava uma autossalvação. Então você acredita em Cristo e você precisa fazer algumas coisas para você ser salvo. Talvez vocês estejam encontrando grandes semelhanças com palavras que hoje são ditas por aí. A palavra do Senhor não é suficiente, a fé no Senhor não é suficiente. Esses hereges também ensinavam que a morte redentora de Cristo teria de ser complementada, levando em conta adicionalmente também o mundo dos espíritos. Colossenses 2 vai falar disso no verso 18, 23. Cristo não seria o único mediador. Conhecem essa história? Cristo não é o único mediador, mas faria parte de uma série de poderes espirituais. Olha o tanto de coisa que chegava naquela igreja já no primeiro século, alguns anos depois da morte de Cristo. Olha como a coisa é rápida, como o fermento ele corre e ele estraga tudo. Conhecimento cristão pleno não poderia ser encontrado exclusivamente em Cristo. Para eles, Cristo não era o suficiente. O grande propósito da carta é que Paulo intentou promover dedicação exclusiva a Cristo. Dedicação exclusiva a Cristo, como cabeça e todo o suficiente da igreja, confrontando as perfeições de Cristo com o falso sistema religioso que era ensinado e proposto ali em Colossos. Interessante, indo para o texto aqui, que Paulo começa com: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vocês. Interessante que uma igreja que era tida aqui como uma igreja que precisava de correções, mas uma igreja bem orientada, plantada por Epáfras, era uma igreja que o próprio Paulo olhava e dava graças a Deus. Isso quer dizer para a gente algumas coisas. Isso quer dizer para a gente que uma igreja saudável é uma igreja que é cuidada e edificada pelo próprio Senhor. Graças a Deus por isso. Graças a Deus é isso. A gente não olha para a igreja nenhuma. Paulo não olhou para a igreja de Colossos e falou: graças a Epáfras, vocês estão super bem. Graças a Deus, o trabalho do Senhor é tudo o que nós precisamos. Tudo. Parece simples, parece algo etéreo e abstrato, mas é a graça do Senhor que nos permite olhar para a sua palavra, entender a sua palavra, viver a sua palavra, entendendo que a sua palavra é suficiente para a edificação da igreja. Nada mais. Nada mais. Hoje a gente vê muito caco, né, nessa situação, nessa doutrina. Trazem situações que a igreja precisa de experiências, a igreja precisa de outras coisas que não fazem o menor sentido segundo a fé, que é ensinada e que é colocada na palavra de Deus. Cristo é suficiente. É Ele que nos salva, é Ele que nos dá a fé, Ele é o autor da fé, é Ele que cria a fé em nós, é Ele que nos santifica, é Ele que nos edifica, é Ele que garante a nossa salvação, e é Ele que permite, pela tua obra redentora, que tenhamos esperança. Outro tema desse trecho. O amor de Deus, o nosso amor por Deus, ele precisa ser total, suficiente, completo. Paulo também escreve aqui sobre, no verso 4, a fé. Aqui deu obrigado, foi? Obrigado. Ele também escreve, no verso 4, que ele agradece a Deus, né? No verso 3, graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. Parece uma expressão do dia a dia. A fé em Cristo Jesus, ela é uma fé e ela deve ser somente uma fé em Cristo Jesus. Tente pensar isso de um lado, olhando para a sua vida e como você busca a suficiência para a solução da sua vida. A sua fé é somente em Cristo Jesus? Na África tem algo interessante. Na África tem um grande desafio mostrar para o povo que a fé deles deve ser somente em Cristo Jesus.
meio pleonasmo isso, né? Porque na primeira dor de barriga ali, eles vão para os curandeiros. A primeira dificuldade, eles procuram a magia. A fé deles é somente em Cristo Jesus? Nesse caso, não. Claro que tem cristãos lá sérios e pessoas incríveis, mas de forma ampla, é uma dor que se vive lá. É uma luta da fé lá. Eu sei que também em regiões na Amazônia, tribos indígenas, ribeirinhos, é a mesma coisa. Está tudo bem, todo mundo feliz na igreja. O dia que acontece alguma coisa ruim, eles vão para os pajés lá, para os curandeiros. E nós? Para onde a gente tem corrido? A gente está num lugar, São Paulo, privilegiados, informações todas, acessos todos. Para onde a gente corre quando algo acontece com nós? A gente corre para Jesus ou a gente corre para subterfúgios humanos? É nessa mesma carta que Paulo exorta aos colossenses para eles não permitirem caírem em vãs filosofias humanas. O que não é palavra de Deus é vã filosofia humana. Onde a gente busca o nosso aperfeiçoamento. Por isso que a fé em Jesus Cristo, ela é muito mais do que só um termo. Ela é uma vida. Ela é um desenvolvimento de algo que a partir do próprio Jesus ele nos permite viver, que é por ele, por causa dele e para ele, nos beneficiando na nossa vida. O nosso dia a dia precisa ser por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Ontem com os jovens a gente falou um pouco disso, do compromisso primeiro nosso. É a fé em Cristo Jesus, é o Senhor. É aquele que nos salvou, tendo nós nenhum merecimento, e a partir de então ele nos salva, ele nos capacita, ele nos transforma, ele nos garante coisas que a gente nem imagina ainda, que a gente não tem capacidade para isso, que é o próprio paraíso, o próprio céu, a própria eternidade glorificada. Mas é somente Jesus, somente Ele. Mais nada é necessário para a nossa redenção, senão somente a fé em Jesus Cristo. Esqueçam sempre que vocês ouvirem que a fé ela precisa ser aperfeiçoada por algo, rejeitem imediatamente. A nossa fé, por causa da nossa fé, ela nos permite desenvolver muitas coisas, as boas obras que a gente chama, que também foram preparadas pelo Senhor, mas isso é outro papo. É a partir da nossa fé que a gente recebe, a gente reage em amor, ao amor que nós recebemos. Mas não é para que a gente seja salvo. Nunca esqueçam disso. Firmem isso no coração. Se em algum momento a fé de vocês for duvidada, for atacada, para que você tenha a possibilidade ou a necessidade de acreditar em Jesus e mais alguma coisa, seja ela qual for, rejeite imediatamente. Ele e somente Ele é o Supremo Senhor de toda a criação e tem autoridade sobre os espíritos, anjos, sobre toda a natureza e sobre a morte. Em Jesus Cristo, toda maldição é cancelada. Tudo o que há de ruim é desfeito. O nosso escrito de dívida é rasgado. A partir de Jesus, a nossa vida é transformada. Jesus Cristo é a perfeita representação de Deus. Precisamos ter cuidado. Interessante que ele vai falar das propostas, né, aqui, de Jesus mais alguma coisa, um Jesus relativizado, que no fim das contas acaba sendo até a mesma coisa, é muito semelhante. Porque se Jesus é relativizado, ele precisa de mais alguma coisa, acaba meio que tendo que se complementar. Queridos, o falso evangelho, ele produz falsos cristãos. Então, ele não produz cristãos, ele produz pessoas que se afeiçoam ali à fé, à igreja, a Jesus, mas quando você enxerga a vida dessa pessoa, não há frutos. Uma vida cristã precisa frutificar. Uma vida cristã precisa ter transformação. É assim que é identificado aquele que ama o Senhor, por causa dos frutos. O falso evangelho, ele produz vítimas. Pessoas anestesiadas que estão achando que estão indo para o céu, que vão ter um encontro com o Senhor, e eles não terão. Olha que triste isso. Existe uma discussão, entre aspas, uma conversa.
que eu ouvia bastante numa outra igreja, que é: qualquer igreja vale a pena. Se em algum lugar, tentar construir a ideia, se em algum lugar ali, físico, existe uma igreja, seja lá qual for, tá bom. O papo era assim: era melhor uma igreja do que um boteco. Será? Que igreja é essa? O que eles estão pregando? Talvez o mais difícil, quando a gente conversa com alguém que acha que tem fé, é mostrar para essa pessoa que a fé dessa pessoa ela é vã. É mais fácil falar de fé para alguém que não faz nenhuma noção, tem nenhuma noção da fé, do que para alguém que acha que tem uma fé e essa fé é falsa. Porque o falso evangelho, ele produz vítimas, pessoas anestesiadas, que estão indo para o inferno achando que não. Uma vez eu evangelizei uma pessoa da minha família. E essa pessoa disse para mim: olha, Gustavo, muito interessante o que você está falando. Segundo a sua fé, segundo a fé bíblica, eu estou indo para o inferno. Eu disse: sim. Ela disse: então isso não é para mim. É extremamente triste ouvir isso, mas talvez tenha sido a frase mais sincera da vida dessa pessoa. Ela entendeu que, segundo a palavra de Deus, ela, afastada do Senhor, negando a salvação na cruz, ela estava caminhando para o inferno. A régua foi passada. Ela compreendeu o propósito da palavra do Senhor, que é demonstrar um coração que vai trazer, se essa pessoa, se o coração dela crê suficientemente em Cristo, ou se ela rejeita. Ela entendeu que ela rejeita, então, segundo a palavra de Deus, ela vai para o inferno. E talvez essa fé não seja para ela. Queridos, a gente precisa falar um amém para isso. Não é fácil, não é simples, não é bonito, não é gostoso, não é nada disso. Mas é verdade. É verdade. A fé verdadeira, ela vai colocar cada um no seu lugar. Quando o evangelho é pregado, ele produz os seus efeitos, seja para a salvação, seja para a compreensão do destino eterno da pessoa, da sua condenação. É a real fé em Cristo e Ele ressurreto, em arrependimento pelos pecados, que é a nossa base. Porque Ele é o cabeça e a igreja o seu corpo, e essa fé implica em sujeição pacífica e amorosa. Sujeição pacífica e amorosa à sua palavra e ao Senhor. Não tem como você dizer que é sujeito, você se sujeita ao Senhor se não se sujeita à sua palavra. É impossível, tá? Impossível. A palavra do Senhor ela é um código. Um código onde todas as suas partes são verdade e precisam ser seguidos, ensinados, aprendidos. E nós nos sujeitamos de forma pacífica e amorosa. Não tem fácil aqui, né? Esses adjetivos está escrito fácil, mas é outro papo. Pacífica e amorosamente, nós nos colocamos debaixo do Senhor. E impelidos pela fé em Cristo, a igreja, ela ama. É uma igreja que ama, uma igreja que entende a fé. Quanto mais ela entende a fé, mais ela ama. É diretamente proporcional. Quanto mais a igreja percebe quem é a cada um de nós, quem nós somos, e o que Cristo fez por nós, nós transbordamos em amor, nós desaguamos amor. Amor por quem? Por todos. A gente sabe muito bem. Ama o amigo, o inimigo, o que persegue, o que apoia, todo mundo. Nosso amor não tem alvo limitado, é ilimitado e deve ser. Final do verso 4. O começo é: desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, a gente já falou, e do amor que vocês têm por todos os santos. Fé e amor. Talvez aqui a gente vai lidar com a tríade da fé, né? Fé, amor e esperança. Cristo nos amou primeiro. E por isso nós amamos. 1 João ensina que aquele que não está em Cristo não conhece o amor. Não sabe o que é o amor. Não sabe amar. Porque o amor, ele implica na vida daquele que ama. Não é verdade? Jesus Cristo, ele nos amou se dando na cruz. E a gente ama, se precisar, a ponto de dar as nossas vidas. Não existe outra forma. Não existe sentimento nisso.
Não existe uma necessidade de bem-estar nisso. Existe uma necessidade de cumprir um ensinamento, uma ordem, que é o amor que nos atingiu, a gente retribui com amor. Paulo cita aqui o amor para todos os santos, né? Pois a igreja amava um ao outro. Uns amavam aos outros, e quando alguém pela fé se une à igreja, ele também é amado. Uma igreja que recebe bem, uma igreja que busca aqueles de fora, está praticando o amor, está vivendo o amor. A igreja deve amar a todos, inclusive os descrentes, os inimigos, mas em Gálatas 6 ensina que os domésticos da fé têm um amor especial. Gálatas 6:10. Aqueles que estão dentro da igreja se amam de uma forma especial. Fazem coisas para o outro de forma especial. Queridos, não há como a gente falar em amor se a gente não entender que amor é prejuízo. A gente assume prejuízo em benefício do outro. Jesus Cristo acho que fez isso, não fez? Ele assume um grande prejuízo em nosso benefício. Quando eu digo que amo minha esposa, nada adianta eu dizer isso e só fazer coisa para mim. Ser um egoísta. Quando a gente diz que ama e a gente quer viver o amor, a gente assume prejuízos. A gente assume perdas para a alegria do próximo. E está tudo bem. Porque quem nos recompensa é Jesus. Não é a gente que busca as nossas recompensas. Quem nos recompensa é o próprio Cristo, que ensina a forma mais absoluta do amor. Mais incrível do amor. No verso 5, diz que esse amor por todos os santos, ele é por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Que esperança é essa? A esperança de vida eterna nunca é inativa. É isso que ele está falando, é uma esperança de eternidade. A nossa esperança é aqui? Não, certo? A nossa esperança é eterna, é para a eternidade. E é por isso e para isso que nós devemos viver. Olhando para a eternidade, para os nossos benefícios para a eternidade. Calvino diz que a esperança da vida eterna nunca é inativa em nós, a ponto de não produzir amor em nós. Quando a gente reflete sobre a vida celestial, isso deve estimular nossas afeições ao culto a Deus e os exercícios de amor. Quando a gente entende que a gente merecia e estava caminhando para o inferno a passos largos, e Ele, em sua misericórdia e bondade, nos converteu, mudou o nosso caminho. E agora nós caminhamos para a eternidade com o Pai, para o céu, para o paraíso, queira você chamar como for. Isso deve refletir, deve estimular, e devemos caminhar para cultuarmos a Deus o tempo todo. Eu não estou falando de culto hoje só, né? O Gava falou aqui. Hoje a continuidade do nosso culto, e o nosso culto não para. Uma vida cultuando a Deus e amando a todos os que passarem pelo nosso caminho. Por isso que aqui Paulo ele descreve que o amor que eles têm por todos os santos é por causa da esperança. A esperança é que causa o amor, que está guardada nos céus. Quando Paulo diz que a esperança está reservada no céu, ele tem em mente que os crentes devem sentir-se seguros quanto à promessa de felicidade aqui? Não, felicidade eterna. Justamente como se já possuíssem um tesouro depositado em algum lugar. A esperança pela glória celestial que está guardada em nossos corações deve nos fazer amar. Essa é uma imagem de uma igreja extremamente, ali de Colossos, uma igreja extremamente viva. Uma igreja que pulsava o amor que recebeu. Essa também é nossa missão. E de onde vem toda essa esperança? Da onde aprendemos e como nós lidamos com essa esperança? Seguindo o versículo, parte B do verso 15. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Essa esperança de viver eternamente com Deus, no novo céu e na nova terra. Essa esperança de sermos aprovados no juízo final. De termos o passaporte carimbado. Gava está com o passaporte em dia para viajar, Gava? Pelo amor de Deus. Essa esperança de termos o passaporte pronto para caminhar e viver a eternidade com Deus. Ela chegou até mim e até você, porque você e eu ouvimos
a palavra da verdade do Evangelho. Interessante como Paulo coloca a palavra da verdade. O Evangelho, ele é a verdade. Tudo que é fora do Evangelho, então, é, por definição, mentira. E é com essa ênfase e com essa honra do adjetivo do Evangelho da verdade que Paulo crê e ensina. É assim que Deus o orienta, nos orienta. A entender que o Evangelho é a absoluta verdade. Quando os colossenses foram relembrados que o Evangelho é a verdade, eles podiam aderir à revelação que tem derivado dessa fonte, o Evangelho. Paulo está confirmando, está orientando, está referindo o Evangelho como verdade. A única verdade. Então, todas aquelas heresias que permeavam ali a região, que atingia eles poderiam rejeitar com tranquilidade. Porque a verdade é o Evangelho. Vocês já pararam para pensar que aqui a igreja de Colossos não tinha um Novo Testamento feito ali? Na progressão da revelação, a igreja ali, no primeiro século, ainda não tinha a Bíblia como a gente tem, fechadinha, bonitinha. Eles tinham ali o Antigo Testamento em rolos e as cartas que chegavam. E aquilo já era tido como verdade, já era tido como escritura. Vocês percebem como nós, no nosso tempo, nós temos grandes privilégios que essas pessoas não tiveram? Que a gente tem a nossa Bíblia, em muitas versões, algumas ruins, é bom de tomar cuidado. Muitas versões, em muitos idiomas, mais de 3.000 idiomas. Está tudo pronto para a gente. Tudo mastigadinho. A gente tem liberdade para cultuar, a gente tem um microfone para eu falar aqui, vocês ouvirem aí. A gente tem conforto, a gente tem comodidade, a gente tem a internet para procurar algo que edifique. A verdade, ela chegou até nós. A palavra de Deus, o Evangelho chegou até nós. E por isso nós temos esperança. Por isso nós cremos em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus chegou até nós. E aí eu quero te fazer uma pergunta, quero que você avalie com o seu coração aí. Você tem uma lembrança clara de quando a palavra de Deus chegou até você e transformou a sua vida? Você tem uma lembrança, não precisa ser o dia, a hora, mas eu acreditava em outras coisas, veio o Evangelho e transformou a minha história. Deus tirou de mim as escamas, a venda. E então eu enxerguei o Senhor e criei nele. Você precisa ter isso no seu coração. Você precisa ter isso de forma muito clara, porque envolve quem você era e quem você é em Cristo. Geralmente, pessoas que nasceram na igreja têm mais dificuldade com isso, porque vêm sempre na igreja e aí um dia entendeu, mas a pergunta é, você tem convicção que a palavra de Deus é a verdade e transformou a sua vida? Se você não tem, reavalie isso. Creia, arrependa-se dos seus pecados e entenda que o Evangelho é a única verdade que existe, que Cristo morreu para salvar aqueles que creem, que o amam. Cristo morreu no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, para sanar a ira do Senhor, Deus Pai. Creia nisso e as transformações, elas são automáticas. Quando a gente estava no campo missionário, a gente via missionário, eu sei que isso acontece aqui em todo lugar, mas lá de forma mais centralizada ali para a gente, de forma mais, numa lupa, né? A gente via pessoas tentando transformar comportamentos. Você precisa parar com os muçulmanos, né? Você precisa parar de orar 5 vezes ao dia para lá. Você precisa parar de ajoelhar assim. Você precisa parar de bater a testa no chão, porque eles batem, né? Tem alguns que ficam com marca. Isso é o principal? Não é. Eles precisam parar de crer errado. Como eles creriam certo? Ouvindo o Evangelho, a palavra da verdade do Evangelho. Isso serve para a gente, para mim e para você, como testemunho pessoal, como autoexame, mas também serve para a gente sair da igreja e prestar atenção no que a gente está falando. Você prega o Evangelho da verdade por aí? Você ensina o que a Bíblia ensina em matéria de fé?
Ou você tem vergonha, medo? Você não tem coragem de pregar o evangelho? Prega o evangelho. Não tenha medo. A palavra não é sua. Não precisa ofender ninguém. O evangelho vai fazer isso. Você pode ter certeza. O evangelho faz isso. Como fez com essa pessoa que eu falei da minha família. A pessoa ficou extremamente ofendida, meses sem olhar na minha cara. Cumpre a nós agradar ao Senhor e não a homens, né? Prega o evangelho, ensine quem é Jesus, que Jesus é Deus, o que ele fez, a obra dele. Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem. Peça a Deus para que ele te dê as palavras. Não cesse. É a palavra de Timóteo também, de Paulo a Timóteo, né? Pregue a palavra, não cesse de pregar a palavra. Não acredite que o seu testemunho é suficiente, tá bom? Seu testemunho é parte. Parte para ganhar pessoas, ganhar ouvidos, ganhar respeito, glorificar a Deus, honrar o nome dele aonde você caminha. Mas a orientação é para você estar pronto para responder sobre a esperança que você tem. Você tem se aprontado para responder isso? Você está pronto para responder quando alguém pergunta sobre a sua fé? Precisa estar. Precisa estar. Por isso que a igreja, todas as igrejas saudáveis se preocupam em ensinar para a própria igreja a Bíblia, a palavra do Senhor, a razão da esperança, a fé, o evangelho, toda a história. A nossa fé, que é uma fé histórica, que houve um dia que o Senhor rompeu a história e morreu na cruz. Houve esse dia, como hoje o dia, houve esse dia. Não é uma fé filosófica, uma fé conceitual, é uma fé real. E esse Jesus que morreu na cruz, que transformou todas as coisas, que dividiu o tempo, que transforma as nossas vidas, esteja preparado, querido, esteja pronto. 1 Coríntios 1, 21, abre aí a sua Bíblia, por favor. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem, Deus definiu, Deus resolveu, Deus decidiu salvar os que creem por meio da loucura da pregação, anúncio, ensino. Não é por meio de nada diferente disso, não é por meio de sonho, não é por meio de experiência. A salvação, ela vem pela pregação. Sou eu que estou falando isso? Está aí a Bíblia. O próprio Senhor diz isso. Romanos 10 também vai falar sobre isso. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não há outro meio. O próprio Senhor definiu assim. O próprio Senhor achou por bem fazer dessa forma. E a gente faz o quê? Se sujeita com amor e passividade. E prega o evangelho onde a gente estiver. O evangelismo é o ato de pregar o evangelho, nada mais do que isso. A fé vem, Jesus dá a fé à pessoa através de ouvir ou ler o evangelho comunicado. Paulo diz, ai de mim, se não pregar o evangelho. Esses ai são palavras de aviso, de advertência. Ai de mim, o que será de mim? Prepare-se, querido, para pregar o evangelho. E esse evangelho, indo para o final aqui, versículo 6, esse evangelho que chegou até vocês, esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Paulo começa falando todo mundo aqui, porque lembra que a ideia do gnosticismo, do proto-gnosticismo, era era que a pessoa tinha que ter uma revelação específica, secreta. Ela era exclusiva. Quando Paulo coloca todo o mundo aqui, é porque ele está combatendo justamente isso. Não há exclusividade na palavra de Deus. A palavra de Deus é absolutamente para todos. Todos precisam ouvir a palavra de Deus. O evangelho é universal. E Paulo tem esse argumento porque para ele a autenticidade do evangelho ela é aprovada, ela é selada, porque ele não é exclusivo, é para todos. Como que uma verdade ela é só para um povo restrito? Imaginem, vou dar um exemplo aqui, vou criar um exemplo, tá? Isso não existe, eu acho. Na Tanzânia, tem alguém lá que adora
Uma televisão. Primeira vez chegou a televisão lá, eles amaram, eles adoram a televisão. Como isso vai ser uma verdade se é restrito àquele povo? Como o evangelho seria uma verdade se fosse restrito só a um grupo pequeno? Uma verdade, se ela é uma verdade, ou já que ela é uma verdade para todos, ela é abrangente. Ela é para todos. Esse é um sinal de autenticidade do evangelho. Paulo está trabalhando isso aqui. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação está disponível não só para judeus, mas para pessoas de todos os povos, etnias e nações. Nunca foi exclusiva a um povo, nem para Israel no Antigo Testamento. Israel era para ser luz das nações. Era para, através de Israel, eles fazerem o nome do Senhor conhecido. Eles não entenderam isso, né? A gente vê isso no Antigo Testamento. Deus, o tempo todo, trazendo juízo para eles, tentando ensinar eles, e eles arrumam um pouquinho, erra de novo, aquela confusão. Mas Israel era o começo do conhecimento do Senhor para expandir. Israel deveria ser luz para as nações e fazer o nome do Senhor conhecido em todo o mundo, mas falharam, pois pensavam ser os detentores exclusivos da revelação divina. Último trecho. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Quem está produzindo fruto é o evangelho ou é Paulo? É o evangelho. É o evangelho ou é Epáfras? É o evangelho. É o evangelho ou é Lucas? É o evangelho. É o evangelho ou é Pedro? É o evangelho. Deus usa o evangelho para frutificar. Missionário nenhum é digno de mérito. Pregador nenhum é digno de mérito. Crente nenhum é digno de mérito. Mérito é do Senhor todo. E eu e você, que podemos ter o privilégio, a alegria de pregar o evangelho para alguém. A vida cristã, ou a vida do crente, ela é completa e cheia o tempo todo de privilégios. Nada que nós mereçamos, nada que fazemos porque nós somos bons, mas porque o Senhor nos capacita e nos dá a oportunidade de fazer. O evangelho é uma unidade coesa em si, de ação própria com poder vital próprio. Ele produz frutos, apesar de nós, inclusive. Ele não precisa de nenhum tipo de auxílio. Paulo se admira aqui em perceber que o evangelho frutificou ali. Era uma igreja que não foi ele que plantou, foi Epáfras, e ele recebe notícias e ele se admira por isso. E ele está aqui confirmando que o evangelho produziu fruto neles e no mundo inteiro, como Paulo sabia também de Jerusalém, Judéia, Samaria, Antioquia, Chipre, Galácia, Macedônia, Corinto, Éfeso, enfim. Tantos lugares que o evangelho frutificava e segue frutificando até hoje. Graças a Deus, como diz o começo do texto que a gente falou, o evangelho frutifica, e não graças a gente. Nós somos absolutamente falhos. A fé em Cristo não depende do nosso sucesso. Mesmo que o mundo inteiro fracasse, a consciência de um homem salvo jamais vacila, porque Deus, em quem ele se fundamenta, permanece verdadeira. A nossa fé não depende de ninguém. Não creia por causa de alguém que não seja Cristo, porque você vai abandonar a fé. Não deposite sua esperança em absolutamente ninguém. Quantas pessoas fora da igreja, perdidos por aí, passaram por igrejas, mas eu saí da igreja porque eu me decepcionei com pessoas. Está tudo errado. Não faça isso. Não deposite o seu tesouro em um vaso que quebra. O único vaso que é confiável é o Senhor. Ele não vai falhar. Ele não falha. Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem, nos transformando, nos conformando à imagem de Jesus. As coisas mais complexas, difíceis e tristes, o Senhor tem trabalhado. É o Senhor que transforma o mal em bem, a maldição em bênção. Só Ele, a gente precisa olhar só para Ele. A fé em Cristo não depende do nosso sucesso. Paulo tinha em vista aqui encorajar os colossenses por meio dessa afirmação, aqui, ao verem em muitos lugares o fruto do progresso do Evangelho, abraçassem o Evangelho com mais zelo e amor ainda.
Olha o poder do Evangelho. Imagina que o povo ali em Colossos não tinha informações, como a gente tem hoje, óbvio. Então eles não sabiam que o Evangelho estava produzindo fruto pelo mundo inteiro. Aquela mensagem que eles tinham que lutar para crer, porque eles eram o tempo todo atingidos por heresias e por deturpações. Olha, você crê nesse Evangelho, ele não é exclusivo, ele é do mundo inteiro, ele está produzindo fruto no mundo inteiro. Ele está aqui trazendo uma autenticidade de novo para o Evangelho. Queridos, o nosso coração ele precisa ser aquecido quando a gente entende e relembra o que é o Evangelho, o que o Evangelho faz, quem somos nós, apesar do Evangelho, e que nós recebemos tão grande mensagem, tão poderosa, transformadora. Nosso coração precisa se alegrar quando a gente vê igrejas saudáveis, quando a gente vê irmãos lutando por uma fé bíblica, honrando ao Senhor e pregando o Evangelho de forma ininterrupta. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra chegou até nós e é a palavra da verdade do Evangelho. A Tua palavra é a verdade e é ela que nos transforma. Obrigado porque mesmo fora do nosso merecimento e da nossa possibilidade de alcance, o Senhor é que nos alcançou. Obrigado porque o Senhor tem nos transformado. Que o Senhor nos encontre, Pai, prontos como obreiro aprovados, que manejamos bem a palavra da verdade para ensinar o Teu Evangelho por onde a gente for. O nosso coração, Senhor, seja aquecido quando a gente relembra o que é o Evangelho. Obrigado porque tão grande poder o Senhor nos alcançou. Obrigado porque com esse poder o Senhor nos transforma, conduz a nossa vida. E, Pai, tem misericórdia da gente. Precisamos do Senhor. Continua cuidando, Pai, da CB Moema, de cada membro aqui. Seja uma igreja cada vez mais próxima do Senhor, que ame mais a Tua palavra, que busque mais conhecê-lo através dela. Que assim seja uma igreja que abençoe a região que está aqui e para onde for cada um de seus membros. No nome de Jesus que eu oro, amém.